E aqui hoje conosco está o nosso Marcos, né? Nosso Marcos Juver, que vai falar para nós, posso falar? Prova da riqueza e da miséria. Então, que os nossos melhores sentimentos estejam com ele para que ele possa nos trazer suas reflexões. Bom, então, antes de mais nada, pedir a vocês a paciência. Para quem veio assistir o Pedro Figueiredo, o Pedro não pôde estar conosco hoje, que hoje era ele, era o Pedro, né? Companheiro nosso aqui da casa, um dos fundadores da mocidade dessa casa espírita aqui. E nos conhecemos aqui na mocidade há 38 anos atrás. Estávamos aqui já trabalhando com Eurípides, já naquela época, né? E o Pedro, infelizmente, por problemas profissionais, a gente sabe que esse horário da tarde é realmente complicado, ele não pôde estar conosco aqui. E como eu já tinha uma palestra já preparada para amanhã, lá na Casa Espírita Suburbana, né, lá no Meia, uma das casas espíritas mais antigas dessa área daqui, eu não custava nada, né, trazer esse assunto para a gente conversar aqui. Então, vamos, em pensamento, né, vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui nesse mês que a gente já percebe a diferença, né? Se não me engano é a primeira palestra de sexta-feira de dezembro, mas durante todo o mês nós vamos sentir algo estranho no ar. Todo mundo fala isso, né? Todo ano, todos os palestrantes falam essas coisas, mas percebam agora, nesse momento que está começando o mês, como ele já é diferente dos outros meses. Há uma certa leveza no ar, uma certa paciência de alguns, né? Claro que muitos na preocupação já desde o início desse mês de já comprar os presentes, de pensar na ceia do Natal, nas coisas materiais que o Natal nos traz. Mas mesmo assim, mesmo nas preocupações dos presentes, dos quitutes que estarão compondo a nossa mesa, a gente sente uma leveza no ar. E é nessa proposta, aproveitando essa oportunidade, que nós vamos falar do Evangelho de Jesus. Que sejamos envolvidos pela equipe de Eurípides, que nós já sentimos presente desde o momento que aqui chegamos, e vamos então falar sobre o capítulo 16 do Evangelho, no seu item 7, a prova da riqueza e da miséria. Esse item foi um dos itens, e continua sendo um dos itens mais difíceis de ser estudado lá na Vila Sapê, principalmente com a garotada da evangelização. Falar para o pessoal da Vila Sapê que a prova da riqueza é muito maior que a da pobreza, eles vão primeiro rir na sua cara, né? Aquele sorriso sarcástico, né? Então, quer trocar? Eles pensam, você quer trocar? Ora, minha gente, como espíritas cristãos que somos, nós já trocamos muitas vezes, e agora eles estão trocando, e nós vamos voltar a trocar. Teremos ainda muitas encarnações, gente. Eu não tenho ideia, nenhuma ideia, quantas encarnações vocês tiveram. Centenas. Teremos outras tantas, só para sair desse planeta que estamos envolvidos. Um planeta de provas e expiações, passando, não passou ainda, passando para a regeneração, onde a qualidade, os atributos dos espíritos que aqui vivem, é a vaidade, o orgulho, o rancor, o ódio, a vingança. Isso tudo faz com que estejamos nesse planeta. É o planeta ideal para receber a gente. Aliás, vou fazer um pequeno parênteses aqui. Pequeno parênteses. Estamos ouvindo lá fora, aliás, as notícias que chegam da mídia é de estarrecer. É deixar qualquer brasileiro preocupadíssimo com o futuro do país.
A gente até entende a preocupação de cada um de nós em relação a isso. Mas as notícias são tão ruins, tanto no aspecto da moral, da ética, dos valores, dos princípios que governam, né, os nossos dirigentes, de qualquer escala, seja federal, estadual e municipal, que nos deixa realmente preocupados. Ouvimos lá fora de várias pessoas coisas do tipo: estamos no fundo do poço, estamos desgovernados, o navio vai naufragar, não tem ninguém no comando. Olha, podemos ouvir isso de qualquer pessoa lá fora, menos de um espírita cristão. O espírita nunca poderá dizer tal coisa, mesmo que as notícias que a mídia televisiva, do rádio, do jornal, sejam as mais espetaculares e as mais espantosas. Mesmo assim, o espírita cristão não poderá repetir tal coisa. Ou vocês esqueceram que Jesus ainda está no leme? Ele é o governador desse planeta. Que Ismael, o Espírito delegado por Jesus para auxiliar o Brasil a ser coração do mundo, pátria do Evangelho, não está invigilante sobre tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo agora, mesmo no campo da moral e da ética, é necessário para a transição planetária que estamos atravessando. E fomos nós mesmos que montamos essa armadilha desde encarnações lá de trás, das nossas péssimas escolhas do livre-arbítrio. Deu no que deu, pessoal. Fomos nós mesmos que construímos isso. E não adianta entrar no seu carro, botar um adesivo, uma película, levantar o vidro e fingir que não está acontecendo nada lá fora, como se estivesse numa bolha. Todos nós somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo. E é necessário passar por essa última experiência, num campo da prova moral, das péssimas divisões de renda, onde o Brasil é campeão, onde o rico é cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. As dificuldades, a dor, seja no campo espiritualmente falando ou no campo material, das doenças psicossomáticas ou das doenças kármicas, conforme os amigos espirituais nos dizem, que terão cura, mas que ainda não têm, como o câncer, a AIDS. E essa agora, recente, a mais nova que nós encontramos aí, essa que vem assolando, né? Principalmente as futuras mamães, não deixando desesperadas. Aí escutamos lá fora: não tem mais jeito, chegamos no fim do poço. Será que o espírita também perdeu a fé? Não confia mais em Jesus? Perdeu a fé em Jesus? Então, minha gente, não vamos entrar nessa frequência, deixando o medo entrar dentro da nossa casa, que o medo já se instalou dentro da nossa casa. À noite, nas reuniões de segunda e quinta-feira, para quem não sabe, muita gente está deixando de vir aqui com medo de voltar para casa. E muita gente está vindo para cá depois de assistir o RJTV também, para saber quantos morreram hoje, quantos ônibus foram incendiados. Aí vem para a Casa Espírita assistir a reunião espírita. A frequência maravilhosa, né? Não é só RJTV não, qualquer canal aí, né, desses abertos aí, tem programações maravilhosas para quem gosta de sangue, terror, assassinato, terrorismo. Está aí, a partir das 5h30 só tem coisa boa, né? É a nossa opção. E os amigos espirituais, quem dizia isso era
era Emmanuel, né? Você tem a opção de apertar lá o botãozinho da televisão, desligar ou trocar de canal. Mas não, eu quero ver aquilo. E sem perceber, as vibrações deletérias da programação que você está assistindo vai se instalando dentro da tua casa. Os amiguinhos também vão lá para assistir. E você está sozinho? Está com 2 ou 3 pessoas dentro de casa? Não, uma falange lá vendo a televisão contigo lá. Aquelas programações brabas, né, que só fala de morte, terrorismo, assassinato. E sem perceber, o medo vai chegando, vai chegando, vai chegando. Então é assim que a gente está vivendo esse terceiro milênio. Então a gente tem que ser mais esperto do que eles. Temos que pensar em coisas boas. O mês de dezembro é um mês de pensar coisas boas. Segundo o próprio Chico, é o mês que Jesus se aproxima com grande intensidade, não só ele, vários espíritos da sua hierarquia espiritual, da sua atmosfera espiritual, se aproximam da Terra, porque é o mês que mais se fala nele, mesmo que seja no sentido comercial ou não, mas é o mês que se pensa nele. E conforme vai acabando dezembro, vai chegando o ano novo, os espíritos vão caindo fora, porque depois vem o carnaval. E aí as coisas se invertem, né? Os irmãozinhos obsessores invadem o planeta, em especial o Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí nessa hora a turma de Jesus já deu o pé, deixando o Brasil, claro, não deixando assim, no sentido de abandonar, mas são as nossas opções, são as nossas vibrações, os nossos pensamentos que atraem esses irmãozinhos para perto de nós. Então vamos tomar cuidado com as nossas palavras, os nossos pensamentos, orai e vigiai. Não esqueçam que Jesus está no leme. E tudo isso que está acontecendo já acontecia lá atrás, como esse tema que estamos trazendo. Sempre haverá riqueza e pobreza durante ainda algum tempo no planeta, porque, segundo Kardec, e o Espírito de Verdade afirma, vai chegar um dia que isso vai acabar, quando não houver mais a necessidade desse tipo de prova, porque a riqueza é uma prova, e eles falam o seguinte aqui, ó, sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. No livro Céu e Inferno, vocês vão encontrar na parte dos espíritos felizes, porque o livro Céu e Inferno, quem não leu ainda, ele é dividido em faixas hierárquicas de vários espíritos. Kardec foi muito didático, ele foi muito feliz ao fazer a obra Céu e Inferno. Ele separou as comunicações que ele recebeu dos amigos espirituais, desde os espíritos mais brutalizados pela ignorância, passando pelos suicidas, até chegar aos espíritos felizes. Todas as áreas, todas as faixas vibratórias estão ali contempladas. Inclusive você pode até se ver ali. Em determinado caso, em determinado assunto, você vai folheando, e esse aqui sou eu. Você se identifica com as dificuldades do espírito no mundo espiritual. Kardec foi muito feliz ao escrever esse livro. E tem uma personagem, o espírito de uma condessa, que durante vários anos, no século XVIII, para o século XIX, na Europa, talvez na Alemanha, porque o seu marido era um conde alemão, fez muita caridade, usou a riqueza para ajudar os necessitados.
Aí você vai estudar o caso da Condessa Paula, é o nome dela. Quem já leu O Céu e o Inferno está lembrando. Condessa Paula. Então ela vai discorrendo ali como ela se preparou para esse desafio. Ela pediu que antes de ser a Condessa Paula, 4 encarnações anteriores viesse à Terra na prova da miséria, da pobreza, para poder entender a prova da riqueza, que era muito pior. Basta ler Céu e Inferno, Condessa Paula. Ela pede a Jesus, ela sabia que ia passar por essa dificuldade. Aliás, todos nós, para chegarmos àquele estágio mais alto, que vai demorar um pouquinho, né? No estágio de um espírito puro, de primeira ordem, vai demorar muito. É o estágio que Jesus está hoje. Os espíritos crísticos estão hoje. Certa vez perguntaram ao Divaldo a nossa distância para Jesus. E aí ele falou, olha, não é para desanimar não, hein, pessoal? É a mesma do ser vegetal para o ser hominal. E olha que tem o animal aí no meio, hein? A distância do ser vegetal a chegar ao estágio de ser hominal é a mesma que nos separa de Jesus. Para você ter uma ideia, quando a Terra foi criada, há 7,5, 8 bilhões de anos atrás, Jesus já era Jesus. Jesus não é aquele que a gente conheceu há 2.000 anos atrás, quando esteve aqui na Terra, não. Ele já era Jesus na formação do planeta. Então, não dá para a gente ficar mentalizando aqui o nível de evolução de Jesus. Aliás, tentaram fazer isso com Eurípides, também não conseguiram, né? Estive há pouco tempo em Sacramento e o pessoal falou, olha, aquilo que a tia Corina falava é a pura verdade. Não dá para você medir a evolução. Queriam saber o estágio evolutivo de Eurípides. Aí pegaram o livro da tia Corina, aquele que vocês já leram, O Homem e a Missão. Lá na introdução, o Chico diz claramente que falar da vida de Eurípides é a mesma que falar da vida do Senhor Jesus. Não é porque nós somos da casa de Eurípides, não. Até os internautas aí que estão nos ouvindo aí, nos perdoem. Não é porque nós estamos e somos da casa de Eurípides. Mas segundo os amigos espirituais, e o próprio Chico poderia confirmar isso, depois de Jesus, Eurípides foi um dos espíritos de maior hierarquia espiritual que esteve conosco. Um deles, talvez. Mas com certeza, abaixo, logo abaixo da esfera de Jesus. Possivelmente convidado para ajudar a Jesus, como vários espíritos de primeira ordem vieram para ajudar Jesus a formatar esse planeta, para que seja, muito em breve, um planeta de felicidade, como já é hoje o planeta Saturno e o planeta Júpiter. Ah, mas eu não acredito nisso que o Marcos está falando. Ninguém precisa acreditar no que eu falo. Leia o 3º livro de Chico Xavier, Cartas de uma Morta. Se você não acreditar no Chico, então o problema é individual, não é o meu. O problema é de cada um, não é meu. Porque lá o Chico diz que a sua mãezinha, Maria João de Deus, estava visitando o planeta Saturno. Leiam o livro e vocês vão ver o que é que ela viu quando chegou lá. É claro que não vão comprar com facilidade esse livro, mas na internet, todos os livros do Chico, pelo menos os 400 primeiros, os primeiros editados pela FEB, estão todos lá na internet, digitalizados. Aí vocês vão ver a maravilha de visitar, de conhecer um planeta em que não há mais doenças, não há mais o problema da velhice, do isolamento, das guerras, dos crimes. Não existe mais nada disso. Nós vamos chegar lá, mas para isso teremos que passar por várias dificuldades, várias provas, várias experiências. Uma delas é a da riqueza e a da pobreza. Não importa o estágio em que você esteja hoje,
Você já passou por experiências lá atrás, diferentes desta, e no futuro também acontecerão novas experiências. Temos que passar por todas as provas, todas as tentações, para testar realmente. Você venceu? Você está progredindo? Você ainda é aquele homem velho que dorme dentro de você? Ainda é egoísta? Ainda é vaidoso? Então tem que voltar de novo. E assim a gente está voltando, gente. Quantas vezes nós já voltamos? Pelo menos essa já chegamos a uma casa espírita. Já temos um pouquinho mais de noção. Continuamos errando? Continuamos. Mas provavelmente já diminuímos muito o nosso erro. E se fazemos o mal, porque fazemos o mal sim. E se fazemos o mal, fazemos hoje por ignorância, mas não mais por prazer. Porque aqueles espíritos que ainda teimam e insistem em fazer o mal por prazer, como nós vemos nos noticiários, prazer de matar, prazer de fazer sofrer, de levar o medo a determinadas comunidades, esses não mais irão reencarnar nesse planeta. Foi talvez a última chance para eles. Daí o estado que nós estamos vivendo. É a última chance para muitos desses espíritos. E eles, infelizmente, não aproveitaram. E a transição leva a esse estado de coisa. Estamos numa transição planetária. Em breve, dentro de uns 200 anos, com certeza, já estaremos numa ambientação reencarnatória de um planeta de regeneração. Ainda não. Estamos no início do 3º milênio, pessoal. Estamos na 2ª década do 3º milênio. O 3º milênio acaba no ano 3000. Estamos em 2015 só. Muita coisa vai acontecer, pessoal. Muita coisa ainda vai acontecer. Jesus não desamparou ninguém. Pelo contrário, estão reencarnando espíritos de altíssima envergadura espiritual. Ou vocês já esqueceram também que Emmanuel já está entre nós aqui? Emmanuel hoje deve ter os seus 14 ou 15 anos. Em breve, atente a isso que eu estou falando, em breve, muito em breve, vocês ouvirão um jovem espírita aparecendo no cenário do espiritismo, falando sobre filosofia espírita, evangelização, educação do espírito. Muito em breve, calma que ele vai chegar. Ele ainda está com 14 ou 15 anos. E com ele, uma leva imensa de espíritos para nos ajudar. E é claro, a prova da pobreza, da riqueza, da miséria vai continuar. Porque ainda a Terra dará oportunidade desse tipo de prova. Mas chegaremos a um tempo, como Saturno, Marte, Júpiter, que não há mais necessidade disso. Porque os espíritos se amam. Se amam. Se nem dentro da casa espírita existe cumplicidade, como é que a gente vai pedir isso lá fora? Se nem dentro da nossa casa existe o amor fraterno, porque ainda encontramos problemas muito sérios dentro da nossa casa. E não é por acaso, porque segundo Emmanuel, ali estão os inimigos do passado, reencarnados pela bênção do esquecimento, dando a oportunidade de nos abraçarmos de novo, de nos amarmos, esquecendo tudo que foi feito lá atrás. Uma nova oportunidade. E assim é a cada reencarnação. Se nem o movimento espírita consegue se unir, quantas palestras que o Divaldo já fez, e onde no final da palestra aparece, pela psicofonia, Bezerra de Menezes.
E o que é que ele pede para o espírita cristão? Que esqueçam os milindres, as vaidades, a unificação do movimento espírita, gente. Se nem isso a gente está conseguindo dentro da casa espírita, como é que a gente vai querer isso na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país? Vamos começar a fazer o trabalho de casa. Vamos esquecer os milindres. A oportunidade é essa. A bandeira do espiritismo, hoje, está fincada no Brasil. Sabemos disso. Passou pela Palestina, foi para a França, agora está aqui. Mas vai ser retirada com a maior naturalidade se nós não quisermos que ela continue aqui. Vai para um outro lugar. Então cabe a nós espíritas brasileiros estarmos mais atentos a isso e fazer com que a máxima de Jesus se torne realidade. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, ainda, já que a Terra é um planeta ainda de provas e expiações, é o planeta certo para nos receber, porque ainda somos espíritos inferiores, brutalizados pela ignorância e pela inveja, pelo orgulho. Então é aqui que a gente tem que reencarnar mesmo. Mas já temos a doutrina ao nosso lado. Com a doutrina a gente consegue entender isso tudo. Por que é que um nasce com saúde e outro não? Outro nasce na riqueza imensa, que vai precisar de 5 gerações para acabar com aquele dinheiro. E o outro nasce sem nada, na miséria, na sarjeta. Por quê? As diferenças. Só a doutrina espírita explica isso, pessoal. Somente através do estudo da reencarnação é que a gente vai entender isso tudo. Então agradeçam que pelo menos dessa vez chegamos a uma casa espírita. Temos todas as ferramentas na nossa mão. Só não vai entender então aquele que não quer abrir o olho. Aí nós temos que respeitar. E tem pessoas que não querem abrir o olho. Então nos distanciamos. Foi assim que Kardec ensinou para a gente. O espírita não deve se degladiar com outras religiões. Não fazemos proselitismos lá fora. Conversamos naturalmente, falamos da nossa fé, do que nós acreditamos, mas nós não vamos entrar em discussões. Kardec nunca fez isso. Kardec, pelo contrário, ofertava o Livro dos Espíritos para a pessoa ler, se quiser voltar para conversar com ele, voltava ou não voltava. Ele não discutia na rua, e ele era parado todo instante, interpelado a todo instante. Mas, enfim, a prova da riqueza é tão séria, porque ela nos traz facilidade, abre uma porta larga, uma porta imensa de prazeres, de poder. Então, quando esse poder vem com dinheiro, então acaba com a pessoa. É um teste. Já tem um ditado popular que diz isso, né? Quer conhecer alguém, dê poder a ela. É um ótimo teste. Mexe com aquele homem velho lá dentro de você, né? A memória espiritual é reavivada. A Idade Média, os castelos. Meu período lá com a turma lá dos barões, das condessas, dos condes, né? Dos grandes mandatários, dos feudos. Como a gente recorda daquilo. Mas quando você vai lá no interior do Brasil, lá no interior da África, e conhece aqueles espíritos que ali estão, gente, não precisa ir muito longe, não. Vila Sapê, década de 80, Dona Teresa. Dona Teresa, eu já contei essa história aqui, mas tem muita gente nova, eu vou repetir. Dona Teresa era uma das nossas companheiras, irmãs que estavam anotadas na nossa lista para receber a bolsa
naquela época era mensal. As bolsas da casa, lá na Vila Sapê. Nunca apareceu na casa espírita. Mas a garotada que morava em volta dela, sabia quem era, levava a bolsa para ela, porque ela precisava, a gente sabia que ela precisava. Pobre, chão de terra, a parede de tábua e o telhado de folha de zinco. Foi daquelas primeiras casas que nós encontramos na Vila Sapê, assim que chegamos lá 30 anos atrás. Barraco mesmo. Porque lá naquela época era favela. Hoje já não é mais. Hoje é uma comunidade muito bem organizada. Mas há 30 anos atrás era favela. Esgoto a céu aberto, barracões perto daquele rio que passa ali, quando o rio levantava um pouquinho, levava tudo. Miséria absoluta. E a Dona Teresa lá. Dona Teresa lá no barraquinho dela. Tanto que teve uma vez que houve um temporal, o rio subiu, arrastou tudo, ela teve que ser presa numa corda, num poste, para não ser levada junto com as coisas dela. Essa é a nossa Dona Teresa. Ah, mas ela não ia ao centro. Ela tinha vergonha de ir ao centro espírita. E nós íamos fazer o culto do lar na casa dela, ou pelo menos quando a gente tinha tempo, né? Íamos lá, e o que é que a gente encontrava naquela casa? Dentro daquela humildade completa, da pobreza completa, mas um barraco organizado. As panelas areadas com a terra lá do rio, ela passava a terra do rio, areava as panelas. Você podia usar como espelho, você podia olhar as panelas como espelho. Tudo limpinho, separadinho, mas quando você olhava para ela, estava ali a baronesa dos castelos feudais do século XVII. Ela se maquiava toda, pintava toda, brincos, super vaidosa, o queixinho sempre levantado, mas tinha vergonha de ser pobre. Não precisa ir para a África não, pessoal. Na Vila Sapê a gente encontrou isso. Desencarna e aparece aqui na nossa reunião mediúnica, agradecendo imensamente a ajuda que a casa que deu a ela durante esses períodos que ela frequentou o Eurípides. Frequentou não, recebia os mantimentos e as páginas de prece do Eurípides, dizendo que aquela encarnação não foi a definitiva para a prova que ela precisa enfrentar. Haverão outras nesse mesmo campo para poder vencer a vaidade e o orgulho. Mas ela reconhece que a doutrina espírita foi a que deu esse impulso para vencer uma dificuldade de séculos e séculos, lá desde a alta Idade Média. Estava lá na Vila Sapê, a baronesa do século XVII ou XVIII, estava lá. E assim nós encontramos na doutrina, no Livro dos Espíritos também, ensinamentos que falam exatamente sobre isso. Kardec, sobre a perfeição moral, também fala da riqueza, da prova da riqueza. E ele diz o seguinte, nos caracteres do homem de bem: por que que determinado cidadão, determinado espírito vem com a prova da riqueza? Ele diz aqui: se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhes deu, também as pode tirar. Recentemente tivemos uma pesquisa da revista Isto É, ou Exame, não me lembro, sobre aqueles grandes ganhadores da loteria esportiva, os primeiros milionários da loteria esportiva. De cada 10 milionários, apenas um sobreviveu em condições decentes. Os 9 restantes
Ou perderam tudo, se suicidaram, faliram, ou ficaram pior do que estavam antes. Está rolando uma mega sena aí de 100 milhões. Você jogou? Graças a Deus. Se você ganha, a tua vida seria um inferno. Porque não estava na tua programação ganhar 100 milhões. Nem 10 milzinho. Às vezes o que vem de graça nos dá muito transtorno. Não é por acaso que aquele dinheiro chega ali, é um teste. Seja de 1.000, 10.000, 100 milhões. Ainda bem que ninguém ganhou. Porque a primeira coisa que o cara faria é nunca mais vir à casa espírita, desaparecer daqui, não... Oi? Largar o trabalho, viver na ociosidade, aí começa o negócio. Aí é que começa o negócio. Entrando na ociosidade. Sem falar daqueles casos que você não sabe mais quem é teu amigo, né? Será que esse cara que está só com o meu dinheiro é meu amigo mesmo? Aí todo mundo já perdeu tudo. Ganhou, mas perdeu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não há prova maior do que isso, pessoal. Então aqueles que já vêm com o dom da riqueza, que já nasce de uma família rica, berço de ouro, como diz, não é por acaso. É que foi dado a ele a oportunidade de ajudar as outras pessoas. Ou aquele mesmo jovem empreendedor que chega ao sucesso do seu negócio, fica milionário com o seu negócio, a primeira coisa que ele pensa em fazer é botar o dinheiro em outro lugar que não seja no nosso país, mandar os filhos não sei para onde, não aplica o dinheiro dentro do seu país, não aumenta o parque industrial, não proporciona um número maior de empregos, que é para isso que ele ganhou dinheiro, pessoal. O dinheiro não é um castigo de Deus. O dinheiro é uma ferramenta que Deus colocou na terra para que usássemos no bem. Só que, como eu falei no início, somos ainda espíritos brutalizados pela vaidade, pelo egoísmo. Você vai querer só para si. Em determinado momento, o Kardec perguntou aos espíritos, mas se todo mundo voltasse a ganhar igualzinho, se a gente pudesse deixar todo mundo igual, o que ia acontecer? Ia voltar a ter o rico e ter o pobre, porque um vai usar a inteligência para ganhar mais dinheiro do que o outro e vai aprisionar aquele menos feliz na sua intelectualidade ao seu poder, à sua riqueza. E essa é a história do nosso planeta. Essa é a história do nosso planeta. Onde os mais fortes, os mais violentos, os mais nobres, os mais ricos, começaram a tomar conta de tudo. Os povos mais simples foram submetidos aos maiores. Mas ainda temos muito que caminhar, pessoal. Mas tem muita coisa pela frente. Muita coisa mesmo. Outra coisa que Kardec colocou aqui, isso já no livro dos Espíritos também, ele diz o seguinte aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A riqueza, assim como é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não o é a outros para ser dispersada ao vento, gastando sem compromisso. Porque aquele que tem muito sonega ou guarda ou enterra, quando chegar na pátria espiritual, vai ser questionado. É a parábola dos talentos. O cara vai enterrando, o cara enterrou o talento dele ali. Depois da vida dele, Deus chegou, cadê o que eu te dei aí, o Senhor, né? O Senhor da terra, cadê aquele talento que eu dei para você tomar conta? Eu botei dentro do chão, está guardadinho. Os outros aumentaram, multiplicaram por 5, por 10, e ele ficou com aquele guardadinho ali. Está aqui, ó, tudo que o Senhor me deu está aqui. Foi castigado pelo patrão, pelo dono da terra, por ser vaidoso, por ser talvez egoísta,
porque a função dele com aquele dinheiro era multiplicar, dar novas oportunidades de renda, de trabalho, melhorar a qualidade de vida daqueles que viviam em torno dele. Ele não teve capacidade para isso, ou porque não quis, ou porque era preguiçoso, ou era avarento. Então é uma prova sim, é uma prova muito difícil. E voltando lá para o Evangelho, o próprio Kardec, foi Kardec que escreveu isso, ele diz assim: se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Por isso que a gente falou, é uma ferramenta de progresso. A lei do progresso, que está lá no Livro dos Espíritos, uma das leis morais, a lei do progresso, necessita do tesouro, da riqueza, do ouro, do dinheiro, para fazer crescer, para fazer evoluir, para multiplicar, não para ficar para si. Aproveitando, já que nós falamos das mídias, dos jornais, das capas, né, de revistas e das matérias recentes de jornais, vejam que 14, 19 pessoas que estavam envolvidas no tal lá do Lava Jato, vejam que 19 pessoas fizeram com o país. Ah, mas isso tinha que acontecer. Chegou o momento, né? Porque chegamos a um ponto em que não aguentávamos mais tanto roubo. É verdade, chegou o momento sim. É o momento certo, tinha que chegar, um momento ia chegar. Isso tudo que está acontecendo ia acontecer uma hora ou outra. Tinha que acontecer para alertar, para mostrar que existe uma luz no fim do túnel. Mas essas 19 criaturas, que já eram pessoas felizes, os salários desses diretores, dessas grandes empresas, era de mais de R$1 milhão por ano. O salário anual desses grandes diretores que foram presos, e ainda muitos serão, era mais de R$1 milhão por ano. Já eram ricos, já eram felizes e não sabiam. Agora eles vão se arrepender. Muitos já estão se arrependendo. Já eram felizes. Salários mensais de quase R$150 mil, R$200 mil, para um planeta, para um país de miseráveis, como nós temos, onde nunca se investiu seriamente em educação para tentar reverter esse problema. Estamos aí nesse contraste social por causa do egoísmo, onde uma minoria que é riquíssima pisa em mais de 85% da população que não ganha nem 2 salários mínimos. Eles já eram felizes, minha gente. Mas, segundo os amigos espirituais também relatam, não só com eles, mas com todos que usam ou abusam da riqueza para o propósito individual da sua vaidade, ele diz assim, a pergunta é a 807 do Livro dos Espíritos: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos, também ficar rico de maneira desonesta, e etc, etc. Resposta dos espíritos amigos: merecem anátema, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Questão 807 do Livro dos Espíritos. Porque isso sempre teve na humanidade. Não é coisa de agora. Sempre teve. E vai continuar tendo enquanto o homem for egoísta. Egocêntrico. Tudo é para mim. Eu. Na busca do ter. Agora não é só a busca do ter. Agora também tem que ostentar, né? Agora você tem que dizer que tem.
Porque só ter não... O que adianta? Eu tenho, mas ninguém sabe que eu tenho. Eu tenho que dizer que eu tenho. Aí vem a ostentação. Vaidade pura, né? E como o nosso tempo já está acabando, Kardec, lá no Evangelho, termina dizendo assim: com razão, a riqueza é considerada elemento de progresso. Ela não é um mal. Nós é que fizemos dela um mal, por causa das nossas intenções. E com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Verdadeira aula de economia aqui. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la lá fora, importando, né? Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade, a fim de mais a facilitar. Mas aí é que aparece a lei do mais forte. Eu sou mais forte que você. E aí começa a velha história, que continua e vai se repetir enquanto a vaidade e o orgulho estiver dentro do coração dos grandes líderes, das grandes potências. E não esqueçam que a história, ela é assim. A história se repete. As grandes civilizações, as grandes nações desapareceram perante o andar dos anos. E não vai ser diferente agora. O que é grande vai ficar pequeno. E o que é pequeno vai elevar-se. E aí encontramos a grande importância do Brasil, considerado até agora um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, mas que em breve terá um grande papel nesse terceiro milênio em toda a humanidade. E nós, espíritas, que já começamos a entender o que acontece lá atrás, lá na frente, já começa a entender o que vai acontecer na história do futuro dos milênios, porque há coisa de 150 anos atrás, alguém levantou o véu da verdade. Era o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, que veio através do Espírito de verdade trazer todos esses ensinamentos para nós. Não podemos perder a fé, pessoal. Não podemos perder a fé em momento nenhum. Tudo está dentro do contexto. Tudo está dentro do planejamento divino. Não estamos à mercê de nada que seja diferente de Jesus. Não estamos desgovernados, não estamos no fundo do poço. Tudo isso que está acontecendo, inclusive no nosso país, é necessário para que possamos começar a entender e a reverter alguns paradigmas que trazemos desde o descobrimento do Brasil. As facilidades, aos amiguinhos do poder. Agora tudo vai ser diferente. Tudo vai mudar. E tudo na natureza é devagar, é lento, é gradual. Isso não vai acontecer, essa reforma que nós estamos falando da moral, da ética, não vai acontecer em 2016 ou 2020. Não, pessoal. Tudo é gradual. Tudo na natureza é devagar. Mas, com certeza, daqui a uns 200, 250 anos, as gerações que virão já terão um planeta de regeneração, onde o mal não vai acabar. Quem está pensando que no regime de regeneração o mal acaba, não é assim não. Hoje o mal está aqui e o bem está aqui.
conforme os anos forem passando, o mal vai ficar lá embaixo, mas ainda vai ter. Mas o bem vai ser muito superior ao mal. E quem sabe, se tivermos merecimentos, estaremos de volta, ajudando, fomentando esse planeta, esse país que aprendemos a amar, porque todos nós aqui viemos lá da velha Europa, pessoal. O Brasil só tem 500 anos. Somos espíritos milenares. Ninguém está reencarnando pela primeira vez na Terra agora. Não, a gente já vem de várias experiências. Ou esqueceram que nós passamos pela Palestina, passamos lá pela Idade Média e agora a gente está aqui. Somos espíritos milenares, gente. E vamos ver se a gente agora aproveita. Não percam a viagem, não percam a oportunidade. Vamos abraçar a nossa doutrina com carinho, com amor, e vamos começar a fazer o nosso trabalho de casa, deixando de lado a nossa vaidade, o nosso egoísmo, com aqueles que nós aprendemos a amar na nossa casa espírita, dar a mão, ser uma equipe, não grupos, ser equipe de trabalho de Eurípides, de Jesus, e na nossa casa, abraçando aqueles que mesmo que não nos amem, mesmo aqueles que chegam para nós e dizem assim: pai, mãe, eu te detesto, se eu pudesse eu sair desta casa, eu saía hoje. Mesmo que você ouça isto dentro da sua casa, abrace aquele filho querido, porque lá atrás, possivelmente, com toda certeza, fomos piores do que eles. Então aproveite a oportunidade reencarnatória e vamos nos amar cada vez mais. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Outras conduz nesta jornada pelos caminhos da luz. Querido Eurípides, apóstolo do amor.